palavra mais forte que o mundo tem? Alguém sabe qual é? Alguém quer partilhar? Qual é a palavra mais importante do mundo? A mulher disse paz. A Patrícia disse amor. Alguém tem outra? Amor, pronto, ok. Ali o nosso jovem diz salvação. Vamos falar sobre amor. Amém? Na antiga Grécia havia 8 palavras para amor. Eros, que era o amor apaixonado. Ludos, o amor divertido. Philos, amor próprio. Mania, amor obsessivo. Prugma, amor comprometido. Storge, amor familiar. Filia, amizade, amor. E ágape, que é o amor compassivo ou piedoso, o amor revelado através de Jesus. Ágape é amor total. É amor que devora quem o experimenta, quem conhece e experimenta a ágape. Vê que nada mais neste mundo tem importância, apenas amar. Este foi o amor que Jesus sentiu pela humanidade e foi tão grande que sacudiu as estrelas e mudou o curso da história do homem. Por isso que amor, ágape, é o amor perfeito, o amor sem reservas, não é? E o apóstolo Paulo, no capítulo 13, 1 Coríntios, diz que amar é aquelas coisas todas que sobrepõem-se ao dinheiro, às doações, à bondade humana, à obra social, sobrepõe-se também ao poder que há em nós. Por isso que lá em capítulo 13, que não vamos ler, diz que ainda que eu pudesse dar tudo o que tenho aos pobres, ainda que eu pudesse falar as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso prestava. Ainda que eu tivesse o dom de transportar os mundos de um lado para o outro, nada disso tinha valor. Porque o amor é qualquer coisa que supera qualquer situação. Para muitos as palavras de ordem é paz, outros é guerra, outros é bondade, etc. Embora a bondade está ligada também ao amor. Mas nós temos que entender que amar como Jesus amou é o tema da nossa meditação. Porque nós temos um curso que é ser. E a Bíblia diz que temos que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ser com os sentimentos de Cristo implica muitas coisas e a principal naturalmente é o amor. Amar é confundido muitas vezes. Amar muitas vezes não é aceito como alguém que ama, supostamente não castiga, supostamente não repreende, supostamente não diz não ao necessitado, supostamente amar implica ter uma atitude de extrema bondade sobre todos e até extrema tolerância a tudo. E não é verdade. Amar implica justiça. Amar implica ser correto. Amar não é ser cego. Vocês entendem? E nós vemos isso revelado na própria cruz. Na cruz tu encontras o amor de Deus, não é? Em que diz João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tu vês em Cristo o amor para com o homem que não só é ingrato, como não conseguia salvar-se. Vocês entendem? Nós não tínhamos qualquer condição de podermos alcançar o perdão ou a salvação. De acordo com a lei, todo o que pecar morre. De acordo com aquilo que Deus disse a Adão, no dia em que comeres da árvore, certamente morrerás. E de acordo com a bondade e o amor de Deus, Ele enviou Jesus para nos salvar, para pagar o preço que eu não conseguiria pagar. Mas também na cruz, nós encontramos a justiça de Deus. A justiça que não foi punida a nós, foi punida em Cristo. Ok? Então tu, para conseguires ter amor, tens que ter os 2 pilares, a justiça. Bem-aventurados os justos. Não é? Diz a Bíblia. Porque não existe amor sem justiça. Eu há dias estava na escola bíblica, assim, a dar o nosso pequeno programa do Connecta-te, e eu estava a dizer, se eu tivesse um filho que por maldade, por premeditação, cometesse qualquer tipo de delito grave ao ponto de ser preso
eu nada faria para o tirar da prisão. E alguém ficou triste comigo. Quase teve para sair. Porque nós, se queremos educar um filho da forma certa, ele tem que entender os princípios de Deus. Há uma coisa que no amor a gente confunde. Eu depois partilhava isso porque imagina um jovem que viola outra pessoa, um jovem que rouba premeditadamente e continuamente as pessoas, essa pessoa tem que pagar pelos seus crimes. E não é preso que paga, devia de pagar até de uma forma um bocado mais severa. Não estou a dizer que a morte, nada disso, mas devia de pagar não só pela prisão, mas por trabalhos para compensar o roubado. No meu ponto de vista, sou assim um bocado estranho. Mas eu não faria nada. Agora, se o meu filho, como pode acontecer, tivesse um acidente de carro e fosse preso, um dia, se calhar, bebeu um bocadinho a mais e cometeu um disparate, se calhar, ou uma pessoa enervou-se no meio com alguém, andou à batatada com alguém e assim querer matou uma pessoa, pode acontecer ou não pode? As pessoas morrem por quase nada, é só cair. E tu dá-te um empurrão, tu dás-lhe outro, ou ele empurra, vem para te bater e tu tentas defender, ele cai e morre. Ora, uma morte, ou seja, é sem culpa, é algo sem culpa. E tudo faria para salvar o meu filho, como é óbvio. Porque ele não é aquele assassino, ele não é uma pessoa má. Ele passou por um momento difícil. Porque amar é algo muito complicado. Amar é preciso compreender o que é amar. Amar não se pode dissociar de justiça. O cristianismo ele é a mensagem do amor, mas é a mensagem da justiça. Quando Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer é condenado. Ou seja, Deus não é um Deus que não condena. Deus não é um Deus que não castiga. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga a quem ama. Diz a Bíblia. Há muitos anos atrás, eu pregava na igreja e eu era um liderado, como a maioria de vós, e eu tinha um diácono que ia comigo aos cultos, que infelizmente já partiu para o Senhor, mas que eu acredito que fazia o seu melhor, e eu disse que Deus castigava. Também. E ele depois veio com ele, durante a viagem de regresso a casa, a dizer que Deus não castigava. Que Deus não é assim. Queridos irmãos, Deus é um Deus que também pune. A igreja tem se equivocado sobre o amor e sobre a justiça. As igrejas têm ficado baralhadas como agir em determinada circunstância. É interessante quando Malaquias diz sobre ofertas. Trazei todos os dízimos. Eu não estou a falar para você dar o seu dízimo. Não estou aqui para meter medo. Mas ouça, o que eu vou afirmar pode afastá-lo da ICIR. Mas eu vou afirmar na mesma. Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Porque vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós roubais. E vocês ainda dizem, estou parafraseando o contexto, mas vocês ainda dizem no que roubámos. E o Senhor diz, no dízimo e na oferta. E se formos logo ao início, diz, vocês trazem o boi, o cordeiro roubado, andavam a ofertar ao Senhor coisas roubadas, coisas com defeito. E o Senhor mais à frente diz, se vocês não forem fiéis, eu vou enviar o gafanhoto para que vocês percam o meu dízimo. Vai ser prejuízo na vossa vida, o facto de vocês não cumprirem. E depois diz lá em Ageu, vocês juntam, mas cai num saco furado. Lembram-se? Malaquias, Ageu, há ali um contexto em que mostra como o povo não é que andava a trabalhar, mas não rendia o trabalho. Muitas pessoas, e há bocado o Rodolfo partilhou um bocadinho sobre isso, sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Muitas vezes nós não entendemos porque é que uns prosperam e outros não. E porque é que também uns prosperam sendo infiéis. Sendo infiéis. E muitas vezes nós, quando uma pessoa que é infiel a Deus passa por uma crise financeira, nós, por causa do amor, vamos lá socorrer a pessoa. Vamos ou não vamos? A gente não pergunta, tens sido fiel ao Senhor, porque parece mal, é ou não é?
E vamos lá socorrer. E é uma coisa errada que a igreja pratica, que é socorrer uma pessoa que Deus está a punir. Deus puniu aquela pessoa porque ela está a ser infiel. Deus está a agir para ela entender que não há nada melhor que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todas as nossas energias, e depois amar o próximo. Mas que a nossa obediência à palavra irá gerar bênção na nossa vida, e a nossa desobediência à palavra irá também gerar consequências. E nós vamos socorrer a pessoa que não deve ser socorrida e que Deus permite que ela tenha uma série de adversidades fruto da sua infidelidade. Alguém me está a entender? Porque o mesmo Deus que prospera por sermos fiéis, o mesmo Deus que também pode nos punir por serem fiéis. O que é que você faz com o seu filho quando ele desobedece? O que é que você castiga? Não lhe dá a prenda. Retira-lhe alguns privilégios. Retira ou não retira? E você achava que Deus, que é Pai, não iria agir da mesma forma connosco? Amados, nós temos que entender que amar como Jesus amou implica um amor com justiça. Esta afirmação ou proposta é quase uma utopia, amar como Jesus amou. Como podemos amar como Jesus amou? Na verdade, nosso amor tem oscilações. Tem momentos que parecem que não amamos ninguém. Eu há dias estava zangado. Eu era capaz de, se fosse no tempo do faroeste, pegar na arma e pumba, matar aquela pessoa. Zangado. Porque eu sou Pedro, eu sou aquele que puxa a espada logo para fazer justiça. Porque sou muito sensível à injustiça. Sou muito sensível à falta de respeito, à falta de educação. Sou muito sensível a certas coisas. E é difícil amar, e muitas vezes nós agimos. Porque o amor que é muito interessante, porque amar tem oscilações. Tem momentos que parece que não amamos ninguém. Tem momentos que nos apetece chutar o balde. Porque as nossas emoções, o nosso amor, está condicionado a 3 fatores. Nossas emoções, ou melhor, o nosso amor, está condicionado como está dominado o nosso coração. O nosso coração está dominado por quê? Por quem? Pelo quê? Você entende? E é isso que vai definir a tua ação perante certas circunstâncias em relação ao amor. Se o teu coração estiver dominado pela tua vontade, tu vais agir em relação ao amor, ao sentimento de amor, vais agir conforme te apetece, tu achas correto. E isso pode estar errado. Pode ou não pode? Nem tudo o que me apetece, nem tudo o que eu quero está certo. Também se houver forças demoníacas dentro da minha vida, se eu estiver dominado por demónios, por vícios, por sentimentos ruins e errados que geram forças extra-humanas na minha vida, eu vou agir de acordo com a vontade desses seres que me habitam, chamados demónios. Se for o Espírito Santo, o nosso amor será como o amor de Jesus. Se aquele que habita em ti é o Espírito Santo, então eu quero te dizer que tu vais agir conforme Jesus agiria. Isto é como a profecia. Ela tem 3 proveniências. Proveniência de Deus, proveniência da nossa carne, proveniência dos demónios, do inferno. Está escrito na Bíblia, não estou a dar nada novo. Então, nós temos que entender que o nosso amor, ele está condicionado a quem me domina. Se quem te domina é a tua vontade e o teu querer, tu não vais agir perante uma circunstância de acordo com a vontade de Deus. Vais agir de acordo com a tua vontade. Se quem te domina são vícios, são dependências, se quem te domina são demónios que habitam o teu coração, então tu vais agir de acordo com a vontade dos demónios. E aí podes incluir muita coisa, desde há pessoas falsas que parecem cristãs e estão possuídas de demónios e agem como se fosse de Deus e não é, e por aí fora. Mas se tu és possuído, se o Espírito Santo está dentro de ti, tu vais agir de acordo com a palavra e de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém?
Por isso que Filipenses diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Ou seja, o meu querer tem que ser efetuado, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Embora pareça que Deus está a dizer que eu vou ser obrigado a decidir como Ele quer, não. O Espírito Santo, naquele que habita, aquele, como diz a Bíblia, que é guiado pelo Espírito Santo, essa pessoa passa a ser guiada e as suas decisões passam a ser dirigidas pelo Pai. Neste caso, pelo Espírito Santo. Tal como Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim é a nossa vida em relação ao amor. Eu vou agir com todo o mundo com o mesmo amor. E com uns eu terei que agir de uma forma por causa da justiça, com outros terei que agir de outra forma por causa da justiça. Porque sempre está lá na cruz o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas também lá está a justiça de Deus. 1 João 3:1 diz: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O amor de Deus é tão grande que nos tornou filhos de Deus. Tornou-nos co-herdeiros de Cristo. Tornou-nos alguém que vai viver, como diz João 3:16, eternamente com Ele. A Bíblia diz que Jesus foi-nos preparar um lugar para que, onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. Então, o amor de Deus é tão grande que nos leva a ter uma relação eterna com este Deus. Deixa-me dizer algo importante. Amar é um sentimento. Revelar amor, nem sempre estamos cheios desse sentimento de amor. Mas agimos por causa de duas coisas. Por causa do que a palavra nos ensina e porque devemos sempre agir em amor. Nem sempre eu estou a amar quando revelo o amor. Você concorda comigo? Nem sempre eu consigo amar quando estou a falar ou até a ter atitudes de amor. Nem sempre eu amo a minha mulher, mas já me zanguei com ela. Não é? E podemos ter momentos que parece que o amor... Vocês nunca sentiram que parece que o amor foi embora? Alguém já passou por essa experiência? Eu já. Em relação às pessoas e quase em relação a pessoas da família também. Mas sabe o que é que acontece? Aquele momento de raiva que damos lugar à carne, porque a carne procede como nós vemos em Gálatas, a carne é ruim, a carne quer tudo errado, a carne não quer o Espírito Santo, mas naquele momento ruim nós somos capazes de fazer os maiores disparates. Mas quando paramos, porque somos filhos de Deus, porque um dia nos entregamos a Ele, porque demos lugar à carne, aí o Espírito Santo vem e revela-se e diz assim: meteste o pé na argola, fizeste a asneira. É ou não é? E aí começamos a nossa relação outra vez com o Pai e de repente estamos a pedir perdão a quem ofendemos, de repente estamos a resolver o problema que geramos, porque entendemos que amar é algo diferente. E nós, igreja, precisamos de entender o que é amar. A igreja certa, e eu acho engraçado, porque nós fomos chamados muitos anos a igreja do amor. Fazíamos parte de uma grande comunidade de igrejas que se juntavam, fazíamos uma conferência, mas foi-se diminuindo. E a gente era conhecidos como a igreja do amor e agora dizem que agora não há tanto amor. Parece que perdemos um bocadinho do amor. Mas, irmãos, amor não se pede, amor dá-se. A diferença é que nós recebemos o que não estamos a dar. Muitos do que se queixam que a igreja hoje não tem tanto amor, não é porque não recebam amor, é porque não são mais bebés. Não precisam mais dos mimos que precisaram quando eram bebés. Você não vai mudar a fralda ao seu filho quando ele estiver casado com a mulher dele. Vai? E nós confundimos as coisas. O que tu recebeste te devias dar. E o problema não está no que a igreja não te dá. Está que tu não dás aos outros. Entendes? Porque o amor não se reivindica. O amor não se exige de ninguém. O amor se dá. Eu dou. Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Não há... Se quereres amar como Jesus amou, tens que entender como é que Ele amou. Ele amou os seus inimigos. Ele pediu perdão pelos pecados daqueles que
pecavam contra ele. E nós temos que entender o que é o amor de Deus. Em Romanos 5:1 diz o texto, e vamos ler alguns versículos. Hoje vamos ter um bocadinho banho de Bíblia, está bem? Vamos tomar banho na Bíblia. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ouça, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, diga comigo, está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós encontramos aqui que nós precisamos ter um derrame sobre a nossa vida. Não é um derrame cerebral, que isso muitos têm sem ter tido o problema desse derrame cerebral. Porque alguns parece que perderam a noção do que é ser cristão, do que é princípios, do que é uma série de coisas. Alguns ou estão com amnésia ou tiveram um derrame. Então eu quero que tu tenhas um derrame de amor de Deus no teu coração. Porque só assim nós nos tornaremos uma igreja que fará a diferença. Amar é incondicional. Mas amar, nunca esqueça, tem que ter justiça. Tu não irás trazer bons princípios aos teus filhos se tolerares os erros deles. Também não irás levá-lo a um bom caminho se o obrigas a fazer o que ele não quer. O melhor caminho para um filho, para educar uma criança, não está na repreensão, nem na opressão, mas no teu próprio exemplo. Mostrar-lhe que há dois caminhos no mundo. O caminho errado e o caminho certo. Mostrar que se ele for para aquele lado, ele vai dar àquele lugar. Se ele for pelo outro, ele vai dar ao outro. Foi isto que Deus disse. Escolhei hoje a quem sirvais. Se quereis servir aos deuses, e servir aos deuses, irmãos, representa todo o tipo de prostituição, representa todo o tipo de coisas. Servir aos deuses não é só ter um deusinho. É muitas vezes sacrificar os nossos filhos. Hoje nós não adoramos outros deuses, mas nós andamos a sacrificar a família porque andamos a fazer errado aquilo que Deus manda fazer certo. Não damos exemplo à nossa família do que é ser um verdadeiro cristão. Em vez de suportarmos às vezes uma injustiça, partilhamos a injustiça para que todos fiquem injustiçados. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou. Eu, quando olho para as nossas leis, para a política que se tem feito no mundo e até em Portugal, eu nunca iria ser aprovado como primeiro-ministro. Nunca. Vou parecer radical, mas não sou. Porque sempre uma lei tem que ter o amor, também tem que ter a justiça. Você está cá? Quando se cria uma lei, tem que se ver os vários parâmetros das consequências que geram essa lei. E nós temos que entender, irmãos, que não existe democracia sem justiça. E ser justo é cada um pagar pelos seus erros. Não é o outro pagar pelos teus. Agora, há uma guerra. Os teus pecados, os teus erros, geram consequências na tua família e naqueles que te rodeiam. Nós sofremos por causa de governos. Há guerras por causa de loucos. Há uma série de doenças geradas pelo próprio homem. Há coisas de loucas, muito loucas. Mas nós, se tivermos o amor de Deus derramado em nosso coração, permita-me dizer-lhe que iremos agir de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o amor de Deus. Porque as minhas ações de amor nunca podem sair do contexto bíblico. Eu não posso agir fora da palavra.
O amor de Deus derramado em nós gera coragem e, se necessário for, até damos a vida por causa do nosso amor e das nossas convicções. Dar a vida, e eu quero aqui pôr um ponto final para dar uma informação de contexto. Não pode pensar que dar a vida é um ato de mártir como os muçulmanos fazem. Dar a vida é porque alguém me quer obrigar a amar ou a decidir contra o princípio de Deus. Eu dou a vida pelo aquilo que acredito, mas eu não tiro a vida de ninguém para obrigar alguém a viver como eu quero. Porque isso é um ato de terrorismo. Vocês entendem? O Evangelho não é uma proposta de ditadura para ninguém. Jesus não disse: ide e obrigai-os a receber a palavra de Deus. O reino. Preguem o reino, mas não. Jesus disse: ide. Ensinem as nações, não as oprimam. Ensinem as nações a guardar tudo o que vos tenho dito. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, há uma proposta, não há uma obrigação. Não há uma lei obrigatória. A Bíblia é composta por dois princípios fundamentais. O princípio do mandamento, que é uma lei, e o princípio da bênção e daquilo que Deus promete, das promessas de Deus. Uma coisa é o mandamento de Deus para o cristão, para o que quer seguir, segue, mas uma promessa também só é para quem acredita e quer buscá-la. Ou recebo a promessa ou não a procuro. Mas a lei, se queres ser fiel, se queres pertencer ao reino de Deus, essa lei, deixe-me dizer-lhe, é para ser obedecida. Porque a nossa bênção está em obedecer a Deus. Até Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Apocalipse 6:9 mostra-nos que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos quais foram mortos por amor à palavra. Olha, pessoas que morreram por amarem a o quê? A palavra. E por amor ao testemunho que deram. O que é que a Bíblia está a dizer? Que houve gente que foi mártir. Porque não só não disseram não à palavra, como o seu testemunho permaneceu até o fim. Eu posso ser fiel a Deus durante 50 anos. E se eu me desvio dos caminhos do Pai, eu vou perder. E não conseguiria fazer parte deste grupo. Porquê? Porque a palavra, pelo amor, vejam, uns foram fiéis à palavra, ao amor que tinham à palavra e ao amor do seu próprio testemunho. Nós precisamos de entender que o amor que está derramado em nós deve levar-nos a uma obediência incondicional à palavra e a um cuidado pelo nosso exemplo e nosso testemunho. O teu testemunho é o que vai valer para a eternidade. O teu testemunho é o que mais conta na casa do Senhor. Lá fora as pessoas estão fartas de papagaios. Gente que prega e que não vive. O que as pessoas querem ver é uma família sã. Uma família que também tem problemas, que também tem dificuldades, que também muitas vezes trabalha e o dinheiro quase não chega, não é? Mas que é fiel ao seu Deus. E é esse testemunho que atrairá multidões para Jesus. E nós, irmãos, temos de ter cuidado para que o nosso amor não seja fingido, como diz a Bíblia. A unidade da igreja, as lutas para viver cada vez mais em conformidade com a palavra de Deus, gera que Deus está conosco. E o que mais conta em nossa vida é a presença, é quem está conosco. 2 Coríntios 13:11 diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos, sede perfeitos. Olha o que diz o texto. Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Veja, condicionantes para que Deus esteja connosco. Se eu não vivo em unidade com a igreja, se eu não vivo numa pessoa, num aspecto de viver para consolar e para ajudar o meu próximo, se o meu parecer é dispar, se a minha atitude de vida é muito imperfeita, se realmente eu não vivo em paz, então o Deus de amor
não está comigo. Ele só está connosco se vivermos assim. E amar é uma luta diária para conseguir ser correto. Eu prefiro ter hipocrisia e chegar a uma pessoa e dizer eu te amo e não amar, do que dizer eu te odeio. Porque quando eu declaro eu te amo, eu vou construindo no meu coração uma mudança de paradigma. O meu coração vai mudando. Porque quando eu declaro que te amo, eu estou semeando em mim próprio amor. Porque as palavras, diz a Bíblia, são sementes. Quando tu declaras a alguém que não gostas, opá, eu te amo com o amor de Jesus, ao ponto que nós muitas vezes a Bíblia não entendemos este texto, suportai-vos uns aos outros em amor. Quando eu suporto alguém em amor, representa que eu estou numa guerra comigo próprio para cuidar o meu coração com aquela pessoa. Porque há um princípio bíblico do amor. O amor não guarda rancor. O amor não guarda ofensa. O amor perdoa. Porque de acordo com a grande oração que Jesus ensinou em Mateus, quem não perdoa não é perdoado. Não há como amar se eu tenho ódio. E às vezes não é preciso ter ódio. A minha indiferença ao meu semelhante já é uma ausência de amor. A indiferença, o ser indiferente àquela pessoa, o ignorá-la. Eu às vezes digo à minha mulher uma coisa que ela não gosta. Mas eu vou dizer aqui, eu sou muito cheio de defeitos. Eu nem sei como vou chegar. Eu vou chegar ao céu muito à rasquinha. Que vai ser muito apertadinho, vai ser mesmo ali no limite. Eu digo, amor, eu ignoro-te às vezes. Porque se eu não te ignorar, vamos ter uma guerra. Porque ela às vezes faz coisas, fala coisas, e eu faço o mesmo com ela, porque eu também tenho defeitos. Não pensei que não tenho. Tenho, e talvez mais do que ela. Para já sou um teimoso da pior espécie, não é? Mas ela também é. Ela também é. É que juntaram-se dois teimosos e é complicado. E eu digo, se eu não ignorar às vezes algumas coisas, eu vou entrar em guerra. E para eu não entrar em guerra, eu prefiro ignorar. Às vezes vale a pena ignorar determinado. Porque repara, uma ofensa que alguém te faz, um amigo, tu nunca vais ser ofendido por quem não amas. Tu só vais ser ofendido por quem amas. Pelo teu filho, pela tua mulher, pelo teu marido, pelos teus irmãos, as tuas noras, os teus genros, essa cambada toda mais querida e mais próxima, um amigo mais chegado, é esse que te vai magoar. E se tu não aprenderes a ignorar a ofensa, é isso que eu quero dizer, não é ignorar a pessoa, é a ofensa. Se tu não te aprenderes a ter um escudo, não é de proteção à ofensa, tu vais ficar, como diz a Bíblia em Hebreus, cheio de raízes de amargura e que te podes destruir. Amar é ser insensível, é ser intocável na ofensa. É não te deixares ofender. Porque se Jesus se sentisse ofendido, ele não teria chegado à cruz. Porque não é os milagres que Jesus fez que o impediu de ser ofendido. Que o impediu de mentirem contra ele, que o impediu de as pessoas que o amaram se afastarem dele. Só 2 ou 3 estiveram próximos da cruz, dos que mais chegados de Jesus. Porque Jesus ressuscitou mortos. Onde estão os que ele ressuscitou? Jesus curou milhares de pessoas naquele tempo, visualmente, dezenas de vezes que Jesus fez coisas extraordinárias. Onde é que estavam quando Jesus foi preso? Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Não penses que tu vais ser mais amado do que Jesus. Não penses que as pessoas vão te reconhecer mais do que a Jesus. Porque ele disse, se a mim rejeitaram, também vão rejeitar vocês. Mas também se a mim me aceitaram, também vão aceitar vocês. Então nós temos que entender que o amor é a nossa proteção para não ser ofendidos. Não ignores a pessoa que te ofende, mas ignora a ofensa. Se eu não fizesse isso, eu estaria doente, destruído. E já tinha entregue a igreja. Porque para mim,
Igreja é algo tão precioso, algo tão importante, que Jesus deu a vida por ela. E se eu sou o mordomo, eu tenho que cuidar. E cuidar é ensinar o certo e ensinar o errado. O amor entre os irmãos deve crescer. Paulo diz à igreja de Tessalónica, que hoje chama Salónica, não é? Em 2 Tessalonicenses 1,3 diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Se a minha igreja não aumenta o amor nem a fé, estamos em colapso. Você está cá? O apóstolo Paulo diz à igreja, lá em Tessalónica: vocês têm um amor uns pelos outros que cresce. O teu amor cresce ou diminui? Como é que está o teu amor? Em relação ao próximo, em relação aos que te amam e que te batem com palmadinhas nas costas, em relação àqueles que tu comes e bebes, como é que está o teu amor? Se ele diminui, é porque tu estás muito mal. Se ele não aumenta, é mau. O teu amor tem que aumentar. E como eu disse há bocado, se não estás a ver que te dão amor, não procures receber, procura dar. O amor é uma troca. Há uma coisa engraçada nos presentes que me irrita um bocado. E já só tenho 7 minutos. Mas hoje, se calhar, vai durar. Há uma coisa que me irrita na questão do presente. Eu tenho que dar um presente porque é Natal, tenho que dar um presente porque fez anos, tenho que dar um presente porque isto e porque aquilo. E se eu dou um presente muito baratinho, a pessoa vai ficar ofendida e ela vai-me dar um presente baratinho também. Se eu dou um presente excepcional, a pessoa vai lutar para me dar um presente excepcional. Isto não é amor. Amor é tu dares-me o presente e eu nunca te dar presente nenhum. Amor é tu me amares sempre, mesmo que eu não te ame. Amor é honrares-me, mesmo que eu não te honre. Então a gente devia de ser, não bajulação, porque eu detesto bajulação. Bajulação é nojento. Bajulação é falso. Bajulação é o princípio da traição. Sabia disso? Porque muitas vezes estás a falar muito bem de uma pessoa que a detestas e que a queres ver mal. É como aqueles jogadores da bola que parece que se amam todos, são uma equipa, mas estão desertos que alguém parte a perna para ver se ele entra por outro. Vocês estão a compreender? E nós, igreja, irmãos, nós precisamos de compreender que amar é algo fantástico. Mas amar tem que ser arrumado o que é amar. Vocês entendem? Temos que arrumar o que é realmente amar. Como eu devo amar o meu filho? Como eu devo amar o pastor? Como eu devo amar o irmão na igreja? Como eu devo amar aquela pessoa que me trata mal? Como eu devo amar aquela pessoa que não me entende? Como? Só tem uma forma. É com o amor derramado de Deus em nós. Quando o amor de Deus está derramado em nós, então, meus irmãos, também nos tornamos mais fortes. 2 Timóteo 1,7, Paulo disse: porque Deus nos deu o espírito não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E de amor e de moderação. Deus nos deu o espírito de amar. E amar leva-nos a ser moderados, amar leva-nos a não ter medo, amar leva-nos a tornar-nos pessoas mais fortes. A vitória vem do amor. Deus amou de tal maneira que deu o que melhor ele tinha. O exemplo máximo vem de Jesus, vem do Deus Pai, que deu Jesus, por quem o traiu, por quem lhe desobedeceu. Então nós não podemos ignorar que o princípio do amor vem de ti para os outros e não dos outros para ti. Alguém me está a entender o que eu estou? Eu estou muito baralhado hoje. Hoje está uma seca a pregação, não está? Vocês ainda voltam para a semana? Ainda voltam? Obrigado. Perdoem-me alguma coisinha. Não é? Mas, queridos, ouçam com muita atenção. Sabe que
eu sonho, eu prego aquilo que me custa viver. Eu não tenho conseguido viver a dimensão que estou a ensinar. É difícil amar. Irmãos, não é fácil amar. Numa geração como a nossa, em que as pessoas estão indiferentes, são egoístas, só pensam nelas, em que é injusto a quantidade de impostos que um cidadão paga, injusto a questão da saúde, é injusto a questão da justiça mesmo, as leis, tribunal, etc. É injusto a maneira como determinado familiar fala de nós, que nós achamos que ele está errado. Então nós acumulamos dentro de nós, se não tivermos esta capacidade de ser indiferente à ofensa, acumulamos raiva, acumulamos sentimentos que nos destroem espiritualmente e que faz com que o Espírito Santo não se revele em nós, muito menos através de nós. Deus não esquece do amor com que amamos os outros. Em Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Veja, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste. Enquanto serviste a quem? A pessoas. E ainda servis. A igreja tem que perceber o que é amar. Amar é servir. E quando tu serves porque amas, quando tu és fiel porque amas, quando tu te submetes porque amas, Deus não se esquece de ti. Que duvides disso? Deus não se esquece. Nós estamos a ver uma geração de crentes que parece que não sabem o que é amar. Amar não é opção. Amar é um princípio básico do nosso cristianismo e do nosso relacionamento com Deus. Cantar que amamos Deus é fácil. Cantar que nós o adoramos e damos tudo por Ele é a maior mentira que os crentes cantam. Porque logo a seguir, ao fim de um bom concerto musical, ao fim de uma pregação que até tocou no seu coração, tem gestos de falta de amor a seguir. Amados, devíamos ser vigias uns dos outros. Devíamos cuidar uns dos outros. Ser igreja é cuidarmos uns dos outros. Ser igreja é quando alguém está com raiva, nós irmos lá com amor. Não fiques assim, meu querido. Calma. Calma. Amar é qualquer coisa de excepcional. Como é que há pessoas que vêm dizer que amam quando nem os seus próprios amam? Como é que alguém diz que quer ganhar o mundo para Jesus, quer ganhar almas, quer ganhar vidas, quando não cuida das que tem em casa? Vocês estão a compreender o que eu estou a falar? Como é que eu posso ter o amor de Deus derramado em meu coração se eu não me compadeço de quem passa mal, se eu não me compadeço de quem está mal? Amar não é opção. 1 João 4:8 até o verso 12... é muito profundo o que diz este texto. Amar não é opção, digo eu. Aquele que não ama, diz logo o primeiro versículo, o verso 8, 1 João 4. Quem não ama, não conhece a Deus. Alô? Pastor, mas eu amo a minha mulher. Pastor, mas eu amo a igreja, os irmãos. Mas não pode haver ausência dentro do teu coração de amor por ninguém. Porque se o Espírito Santo está dentro de ti, tu vais lutar para ter amor até pelos teus próprios inimigos. Amar, volta ao versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, olhe lá o que diz o texto, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros,
Ouça o que diz. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Incrível, não é? Infelizmente, não vou conseguir terminar. Olha, talvez fique para a tarde, fase B da mensagem. Que nós possamos entender, irmãos. Eu ainda vou ler 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, com o amor de Deus que nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por qual Ele é, somos nós, também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento. Ouça, é um mandamento. Dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tudo se resume a uma palavra. Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Amar é algo profundamente sério. Se alguém quer ser perfeito, diz a Bíblia, ame o seu próximo. Vamos ficar de pé. Não vou poder continuar, mas que nós possamos, irmãos, nesta manhã, fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre como está o nosso amor, como estão os nossos sentimentos, como nós conseguimos olhar uns para os outros. Será que temos amor? Ou temos raiva? Temos indiferença? Estamos vivendo um cristianismo superficial, em que nos melindramos por tudo e por nada, em que queremos ser protagonistas, e quando o protagonista é Jesus. Amém? Vamos levantar nossas mãos para os céus e vamos buscar a Deus com todo o nosso coração. No lugar onde tu estás, adoras, louva. Se a palavra de Deus te falou alguma coisa, então que tu possas nesta hora clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho. Nesta manhã, Espírito Santo, nos ajuda a entender o que é amar. Queremos amar como tu amaste. Queremos ser possuidores do sentimento que há em Cristo Jesus, que não teve por ganância nem soberba ser igual a Deus, mas se tornou homem como qualquer um de nós. E como homem veio para nos salvar dos nossos pecados, morrendo aquela morte horrível, morte de cruz. Pai, nesta manhã nós queremos rogar a tua intervenção sobre nós, para que o teu Espírito possa derramar sobre a nossa vida o amor que vem de Deus. Pai, queremos ser banhados do teu amor. Muitos homens e mulheres ao longo da história revelaram amor através das suas ações. E assim, Deus, nós muitas vezes nem ações temos. Como podemos dizer que temos o amor de Deus? Pai, ajuda-nos, Deus, verdadeiramente a amar-te acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.